Todo mundo conhece o Shadow. Ele é um rival pro Sonic, aquele que faria de tudo para cumprir a sua promessa com a Maria. Ele é sério, poderoso, ameaçador, estiloso e faria literalmente de tudo se fosse para alcançar os seus objetivos. Mas acima de tudo isso, ele também é um verdadeiro herói, que está disposto a se arriscar e lutar para salvar a humanidade e aqueles com que ele se importa. Assim como ele fez logo no jogo que introduziu ele na franquia, o Adventure 2. Quando a Prison Island ia explodir com a Rouge presa lá. Quando ele percebeu isso, ele se arriscou e correu contra o tempo para salvar ela, mesmo que na época eles fossem indiferentes um ao outro, o que mostra que ele se importa sim com aqueles ao seu redor, mesmo que ele não demonstre isso diretamente. Shoot, troublemaker. Chaos Control! Além disso, mesmo que ele se ache superior por ser a forma de vida suprema, ele não despreza os outros e nem subestima seus oponentes. E isso é mostrado tanto em como ele não falou nem fez nada contra a Amy quando ela confundiu ele com o Sonic e abraçou ele, quanto em como ele começou a respeitar o Sonic enquanto os eventos do jogo aconteciam. Até mesmo dizendo pro Sonic que ele ficou surpreso em como ele conseguiu usar o Chaos Control como esmeralda falsa. E no final do Adventure 2, quando a Amy lembra o Shadow do que a Maria realmente disse e que na verdade ela queria que ele ajudasse a humanidade e não se vingasse, ele imediatamente entrou em ação e lutou juntamente ao Sonic contra o BioLizard. E durante a luta, o Shadow chega até a cogitar se o Sonic é a forma de vida suprema, o que eu acho um pouco de exagero, mas mostra o quanto ele passou a respeitar o Sonic no decorrer daquele jogo. E nessa luta, ele dá tudo de si, se sacrificando para salvar a todos e cumprir a promessa que ele fez tanto para Maria quanto para Amy. Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. E esse é o Shadow de verdade. Isso é um Shadow bem escrito. Que apesar dele ser mais introvertido e sério, ele não é um edgelord que as pessoas confundem ele. Ele não é um Vegeta, ele é um amigo leal, alguém que se importa com os outros ao seu redor e que vai continuar lutando pela humanidade para continuar cumprindo a promessa que ele fez. Isso é claro, até começarem a interpretar ele como o estereótipo de um edgelord sombrio. Mas antes de eu continuar, não pula, isso não é patrocínio. Eu queria dizer que esse vídeo foi inspirado em outros vídeos, só que eles estão todos em inglês. Então se você é fluente ou consegue entender, desce aí na descrição e dá uma força pros caras, eles fazem um conteúdo bem legal. Enfim, impressionantemente, diferente da Amy e do Knuckles, no Heroes o Shadow tá muito bem representado. Lá ele é despertado pela Rouge, mostrando que ele sobreviveu à batalha contra o BioLizard. Porém agora ele tem amnésia e não se lembra do seu passado. Porém, mesmo assim, a primeira coisa que ele faz no jogo é salvar a Rouge quando o Omega estava atacando. E após isso, ele enfrenta o Omega. Mais uma vez mostrando que ele não é indiferente aos outros ao redor dele. Ele vai sim salvar as pessoas ao redor e garantir que elas não se machuquem. Porque esse é o Shadow. Mesmo que ele não tenha todas as suas memórias, isso não mudou quem ele é. Já que até mesmo a rivalidade dele com o Sonic ainda é demonstrada. Mesmo que o próprio Shadow não se lembre dele. Sensors locked on Eggman. Non-compliant intruders will be destroyed. Didn't you know? We have a date with Eggman too. Is that so? Well then, it'll be a date to die for. Hey, that's my line. E conforme o decorrer do jogo, é mostrado que existem várias cópias do Shadow, o que leva ele a questionar se ele é o verdadeiro ou não. Apesar de ser bem óbvio que ele é, já que ele era o único Shadow na parte mais escondida de uma das bases do Eggman e depois ser afirmado pelo Omega que o original tem que existir em algum lugar se há clones dele. O que por si só não significa muita coisa, porém é claro que os roteiristas estavam querendo implicar alguma coisa com isso. Mas de qualquer forma, depois de um tempo o Shadow deixa o seu passado de lado e afirma que mesmo que ele não seja o verdadeiro, ele ainda é o Shadow the Hedgehog, a forma de vida suprema. You'll regret this, Doctor. Even if
I'm not real. I'm still the ultimate life form, Shadow the Hedgehog. Porém, após isso nós chegamos no jogo do Shadow, que destruiu completamente o personagem. Não me leve a mal, tem coisas legais no jogo, explicando um pouco mais sobre o projeto Shadow e todo o plot com as Black Arms. Porém, logo na primeira cutscene nós vemos o Shadow ignorando um monte de humanos sendo atacados e mortos, o que ele não faria nem por um segundo, e ainda desprezando eles. Não só isso, como ele tem amnésia de novo, e fica tendo os flashbacks da morte da Maria, coisas que já foram resolvidas nos 2 jogos anteriores a esse. Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? Look how pathetic they are. I don't have time for these humans. Então basicamente o que esse jogo fez foi dar uma volta completa para fazer todo o desenvolvimento de personagem que ele já tinha tido da mesma forma, só que pior. Já que além deles estragarem o personagem no processo, forçando aquele estereótipo de edgelord, eles ainda fizeram ele parar de cumprir a promessa que ele fez para Maria. Ah, mas ele não lembra. Que conveniente, não é? Do Tails ele lembra, mas pelo menos ele não bate no Tails aqui. De qualquer forma, fazer essa repetição foi completamente desnecessário e preguiçoso, além de que também foi feito de forma confusa, já que até agora nem eu sei do que ele lembra e do que ele não lembra. Mas de qualquer forma, por incrível que pareça, de novo, em Sonic 2006 o Shadow é muito bem caracterizado, aparecendo logo de cara trabalhando pra Gun, a organização que tirou tudo dele, porque ele sabe que é uma das melhores formas de ajudar a humanidade. Ou seja, aqui ele cumpre a promessa que ele fez e ele também trabalha com o Ômega e com a Rouge, e até priorizando ela ao cetro da escuridão, quando ele salva ela e acaba deixando o cetro cair, reforçando mais uma vez que ele não é indiferente àqueles que estão ao seu redor. E quando o cetro cai, o Mephiles é libertado. Shadow! What? His shadow. E a dinâmica entre esses dois é simplesmente incrível, principalmente na parte que o Mephiles mostra pro Shadow que no futuro a humanidade trai ele e o aprisiona, na tentativa de trazer o Shadow pro seu lado. E a resposta do Shadow a isso é essa. Come with me, Shadow. Let us punish this foolish world of humanity. It's only fair to give back what was intended for you. You have every right to want justice. That's absurd. Whatever it is you want to do, you can do it alone. You forgive humanity this folly, then? I determine my own destiny. É claro, ouvir essas informações claramente dói no Shadow. Dá pra ver isso na forma em que ele reage, mesmo que ele não diga uma palavra sobre. Assim como ele reagiu vendo os clones dele no Heroes. E sabe, esse tipo de coisa é o que mostra como ele não é alguém sem emoções. E tem várias dessas cenas. Assim como quando o Shadow encontra o Ômega desativado no futuro. Dá pra ver o quanto ele se importa com o amigo dele e o quanto dói nele ver isso. E também quando é revelado que quem derrota e aprisiona o Shadow no futuro é o próprio Ômega, dá pra ver o quanto isso afeta ele, o quanto isso machuca ele. Porque não apenas ele seria atraído pela humanidade a qual ele luta constantemente para proteger, mas também seria por um dos seus melhores amigos. Um dos únicos o qual ele chega a passar bastante tempo e até chega a fazer parte do grupo. The one that defeats and seals you in the future is me.
Além disso, quando ele tá no passado e vê o Duque de Soliana morrendo, ele fica afetado também, mesmo que ele nem sequer conheça o Duque. E também quando o Sonic morre dá pra ver como ele ficou triste. Afinal de contas, apesar de ser o rival dele, ele respeita o Sonic e se importa com ele. Mas de qualquer forma, na parte final da história do Shadow, ele é confrontado pelo Mephiles novamente, perguntando por que o Shadow continua lutando pela humanidade mesmo sabendo que ela iria trair ele no futuro. E ele responde com uma das frases mais icônicas, se não a mais icônica do personagem, em uma das cenas mais fodas do jogo. Why fight at all? Why risk your life for those who will persecute you later? If the world chooses to become my enemy, I will fight like I always have. O Shadow continuar lutando pela humanidade, sabendo que será traído, só mostra o quanto essa promessa é importante para ele, o quanto a Maria foi importante para ele, adicionando cada vez mais peso nessa relação entre os dois e mostrando o quão longe ele iria para continuar cumprindo essa promessa. E tudo isso torna ele um personagem extremamente complexo, tirando o jogo dele, é claro. Só que tem um pequeno problema. Pelo fato daquele jogo carregar o nome Shadow the Hedgehog, os escritores se inspiraram nele para poder escrever ele nos jogos. E isso levou o personagem à sua pior era. Olha, chegaram a me pedir para falar sobre ele no Boom. Mas para ser sincero, nem tem muito o que dizer, já que ele é praticamente uma cópia do Vegeta do começo. Lá ele é só retratado como um cara arrogante, frio, que despreza os outros, e é um grande de um imbecil. E é claro, tudo bem você representar um personagem de uma forma diferente, se é uma continuação independente em outro universo. Porém, desde que o personagem seja bom, porque eu posso afirmar com toda certeza de que ninguém em sã consciência gostou desse desgraçado sabendo quem realmente é o Shadow. Já no Forces ele não chega a ser tão escrachado, porém é aquele mesmo estereótipo de Edgelord, mas dessa vez chegando a ser retratado de uma forma um pouco pior, já que é mostrado que ele assassinou a sangue frio a gangue inteira do Infinite, e quando ele encontra o Infinite, ele trata isso com desdém, mostrando que ele nem sequer se lembrava disso, e logo em seguida literalmente espanca o cara. E eu acho isso uma das coisas mais imbecis de todas, já que ele nunca foi mostrado abusando de violência nesse nível, nem sequer no próprio jogo dele. Mas fora isso não tem muito o que dizer sobre ele, já que ele mal aparece no jogo e a DLC dele é minúscula, além de ser mais do mesmo. Porém isso é um pouco diferente no Prime, já que lá ele é caracterizado de uma forma bem sólida. Lá ele é retratado de uma forma bem mais lógica e calma. Tanto que mesmo o Sonic agindo que nem o idiota que ele era em 2010, o Shadow não despreza ele, apenas questiona cada decisão imbecil que esse cara faz, colocando ele no lado da razão. É claro, ele não chega a ser que nem no Adventure 2 ou no 2006, mas ele até que tá bem representado, desde a forma em como ele interage com o Sonic até a forma de como ele luta. Até porque toda a luta com ele é simplesmente muito foda. Mas eu acho que a parte que mais me incomoda nele do Prime é como ele age de forma indiferente aos outros, sempre se referindo a eles como amigos do Sonic ao invés de nossos amigos. E isso é um dos efeitos colaterais da escrita desse jogo bosta que ferrou com Shadow até o Prime. Afinal de contas, ele tem que agir como o lobo solitário que não tem amigos, sendo que isso não faz o menor sentido, já que ele sempre se importou com os outros personagens, mesmo que só lá no fundo, e ele não demonstrasse isso diretamente. Ele agir de forma indiferente até mesmo com a Rouge é praticamente um crime, e isso poderia ter sido resolvido de uma forma bem simples, demonstrando essas emoções da mesma forma discreta que foram demonstradas no 2006 e no Heroes, mas não, nem sequer isso. Mas de qualquer forma, no Prime ele até que mostra uma grande consideração pelo Sonic pelo menos, o que já é alguma coisa. Já nas Comics IDW, bem, infelizmente nem elas conseguiram salvar o Shadow, já que ele teve um início turbulento, começando como aquele clone do Vegeta, só que burro ainda por cima, mas andou melhorando bastante conforme ele foi aparecendo, o que juntando com o fato de que pelo menos ele considera o Sonic no Prime, talvez seja um bom presságio de que as coisas podem melhorar pra ele. E pra salvar ele nós temos 3 coisas: Sonic 3 o filme, os 3 episódios de prólogo de Sonic X Shadow Generations, que parecem épicos, e o próximo jogo, claro, o próprio Sonic X Shadow Generations, que eu considero a melhor oportunidade de salvar e consertar ele de uma vez por todas. Só que infelizmente mesmo estando nas mãos do Ian Flynn,
não é ele quem vai realmente determinar as coisas, já que a SEGA diz o que pode e não pode ser feito com ele. Porém, eu mantenho as minhas esperanças altas, afinal de contas estamos no ano do Shadow. Se não for agora, não é nunca. E para as pessoas que sabem, eu não boto a mão no fogo por quase nada, mas eu coloco por esse jogo. Ele é a minha última aposta e eu espero que ele seja incrível.